A vinda do Filho do Homem. Na aula anterior estudamos isso e agora nós vamos precisar continuar porque há outras passagens que lidam com a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta de Cristo ou a segunda vinda. Tudo isso a mesma coisa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, por favor, Lucas 17. E na apostila nós estamos na página 42, letra B, número 3, onde diz, como já foi notado anteriormente, não haverá um processo de sinais, segundo o que Jesus ensinava no livro de Lucas. O sinal mencionado aqui será repentino. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, essa ideia de um sinal, quando Ele voltar. Já vimos essa palavra sinal em Mateus, no Sermão do Monte das Oliveiras. Agora aqui, Lucas 17, vamos chegar aqui em versículo 20, tá bom? E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Caso haja alguma confusão, quando eles perguntam sobre o reino de Deus, esse evento é quando Jesus reinar na terra, depois da segunda vinda, que vem depois da tribulação, ok? Então eles têm essa dúvida, porque Israel estava e está procurando esse reino, querem o Messias para reinar com eles. Mas Jesus diz, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Se já examinamos essa expressão, pode querer dizer que é Jesus mesmo. Também pode querer, estando no meio desse povo, ele sendo o rei, ou essa ideia de estar dentro de vós, é o fato que os verdadeiros cidadãos ou cidadãos do reino são os salvos, eles têm Jesus no coração. Mas enfim, vamos continuar. Versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Então, versículo 22 e versículo 23 fazem muito sentido. Um povo passa por grande perseguição, grande tribulação, e vai ficar desesperado. Nós precisamos de alguém para nos salvar desse problema. Como nós vemos hoje em dia, os povos olham para o Bolsonaro, o outro líder, e pensam, esse é um líder que pode ser nosso salvador. Então as pessoas falam, o Donald Trump, ele vai salvar todo mundo, ele é o cara, né? E a Bíblia diz, não, isso não vai atrás de uma pessoa desse jeito, isso não é o Messias. Pode ser até um bom presidente, talvez, mas não é o Messias. Mas as pessoas, especialmente durante a tribulação, vão falar, esse aqui, esse é o Messias, ele vai salvar a gente. E Jesus diz, não vai ser desse jeito não. Ele fala, não vades nem os cigais. Versículo 24, porque como o relâmpago que faz escândalo desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, meu entendimento é que a vinda de Jesus não vai como ele apareceu em Israel a primeira vez, nascendo de Maria, e ele está na Galileia, e de repente pregando boa doutrina, expulsando demônios e fazendo milagres, e as pessoas falam, quem é esse cara? Quando Jesus voltar a segunda vez, ele vai voltar com grande glória, com os anjos do céu, com os santos vindo com ele, de cavalo branco mesmo, tipo glorioso.
e todo o céu vai manifestar isso. Versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então Jesus ia morrer e ressuscitar, aconteceu. Agora ele continua, versículo 26, falando sobre a época da volta dele. Que interessante, ele diz aqui que vai ser como os dias de Noé. E você pensa, o que isso quer dizer? Versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. E eu admito para vocês, esses versículos são bem difíceis para mim. Por quê? Eu estou estudando o livro de Apocalipse e o que acontece antes da volta de Jesus. Ele fala sobre o sol ficando escuro, a lua, fala sobre fogo, ele fala sobre pragas, ele fala sobre eventos terríveis que a maior parte do planeta morrendo. E é uma situação de tsunamis, de terremotos, de vulcão, esse tipo de coisa, gafanhotos formando um exército para matar, ou não matar, desculpa, mas para machucar muitas pessoas por 5 meses. Também um exército de 200 milhões de cavaleiros com cavalos sobrenaturais. E eu fico, mas como é que as pessoas vão estar se casando? Tipo, eu não vou querer casar, eu não vou querer fazer nada, vou querer fugir. Então, é difícil para eu entender tudo isso. Minha conclusão é o seguinte, que é como hoje tem pessoas falando basicamente o seguinte: Covid, fim do mundo, todo mundo se esconde na sua casa. E muitas pessoas, tá bom, tipo, tem um problema, mas ainda a gente vive. As pessoas não querem parar, pode ter grande problema, e acontece mesmo. Mas ainda tem coisas acontecendo. Você pode pensar sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando for possível, a pessoa vai fazer o quê? Vai viver. Então, eu estou imaginando uma situação que, obviamente, grande tragédia, grande sofrimento, tribulação mesmo. O mundo vai ser alterado, sacudido pela ira de Deus. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai morrer. A Bíblia fala que nem todo mundo vai morrer. Haverá grande sofrimento, mas ainda o povo não prestando atenção, não tendo arrependimento. Inclusive, deixa eu ver se eu conseguir achar para os irmãos aqui, no livro de Apocalipse. Vocês podem abrir, por favor, para Apocalipse 9, por favor? Apocalipse 9. Tudo isso acontecendo, todas essas coisas horríveis, mas a Bíblia diz aqui em Apocalipse 9, versículo 20: E os outros homens que não forem mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependerem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Eu fico chocado quando eu prego aqui fortemente: o inferno existe, o lago de fogo é de tormento eterno, e eu prego com as veias pulsando no meu pescoço, a minha cara ficando vermelha, cuspindo no púlpito, gritando para as pessoas: vocês vão morrer! E as pessoas ficam assim: tá bom, e vão para fora do culto para fornicar e ficar bêbado. Não é verdade? Acontece muito. A nossa igreja já passou por muito isso. Mas eu não devo ficar chocado, porque a Bíblia diz que as pessoas vão ver pessoas morrendo de várias pragas e ainda vão levantar a mão assim para Deus e dizer: eu não vou me arrepender. Não vou. Você não vai me mudar. Eu vejo isso hoje com certas pessoas escrevendo comentários para um artigo cristão, algo na internet. As pessoas de coração tão endurecido,
não aceitando nada, não querendo conversar sobre nada, querendo somente, pecar e pecar feio mesmo. Coisas tão incríveis. Então, é isso que eu vejo. Noé, ele pregou 120 anos, homem de justiça, o povo não se arrependeu e somente a família dele entrou na arca e foi salva. Então diz aqui, versículo 26 de Lucas 17, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Isso é interessante porque fala sobre comprar e vender, e a Bíblia fala sobre, durante o período da tribulação, a grande cidade Babilônia, e tendo dinheiro demais. Você pode ler sobre isso em, eu acho que capítulo 18, 17, 18 do livro de Apocalipse. Dinheiro, irmãos, eu fico muito curioso em estudar essa cidade no Oriente Médio chamada Dubai. É um lugar incrível. E outro dia com os meus filhos eu assisti um vídeo, o cara colocou a câmera no carro dele, no painel, perto do volante, e estava só dirigindo na cidade, 4K, HD, e é uma cidade incrível, no meio do deserto, né? E eu não sei se essa cidade vai fazer parte desse Babilônia, que vai ter tantas coisas, tanta mercadoria, negócios e tudo, eu não sei, mas pela linguagem do livro de Apocalipse, as pessoas vão estar vendendo e comprando e montando grandes empresas e as pessoas vão ficar ricas. Vários reis ou presidentes, etc., de outros países vão contribuir para isso, e tudo isso com grande corrupção. Eles vão vender até pessoas, vão existir escravos, como já existe hoje, mas é algo mais clandestino hoje. Mas esse tipo de coisa vai acontecer, você pode ler sobre isso. Eu vejo essa ideia aqui com os dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha só o que nós temos. E daí Jesus vem e destrói a cidade de Babilônia, essa coisa, esse negócio e tudo. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E lembra o que aconteceu com ela? Fogo, enxofre caindo, e ela fugindo com os anjos, com o marido dela. E ela almejava e desejava a vida anterior que ela tinha naquele pecado. E Deus estava dizendo, você não vai olhar para trás. Mas ela queria, então ela olhou para trás, e morreu. Deus transformou ela para ficar uma coluna, um pilar de sal. E aqui a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Quando acontecer isso, não olha para trás. Não fica desejando essas coisas do mundo. Eu vou destruir essas coisas. Então, versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvar-la-á. Então tá bom, Jesus, eu vou contigo. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Nós não estamos falando aqui do arrebatamento. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde tem algo morto, daí essas águias vão
chegar. E nós podemos analisar o que Jesus disse aqui. Eu não posso dizer que eu tenho certeza absoluta da interpretação de tudo aqui no fim do capítulo, mas eu acho que vocês têm uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Agora, rapidamente, voltando para a folha da página 42 da apostila, nós vimos essa situação da volta de Cristo, e letra C diz: os anjos serão os instrumentos de Jesus para juntar o povo de Deus. Algo que já vimos, mas deixe-me ler algumas passagens para os irmãos. Primeiro, Isaías 27. Isaías 27 diz o seguinte, em versículos 12 e 13: e será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. E aparentemente Deus vai juntar o povo espalhado de Israel em Jerusalém. E o povo de Israel vai passar por um avivamento em tudo isso que vai acontecer. E eu já enfatizei isso na semana passada através de Romanos 11. Hoje Israel rejeita Jesus, não quer nem usar o nome dele. Mas a Bíblia fala que Israel vai mudar. Deixa-me ler uma outra passagem para os irmãos. Vamos para Mateus 23, por favor. Jesus dá o sermão do Monte das Oliveiras em Mateus 24. No capítulo anterior, eu quero ler para vocês os últimos 2 versículos. Ok? Então, Mateus 23, versículos 38 e 39. Jesus falando aqui. Deixe-me ler para vocês versículo 37, só para ajudar o contexto aqui. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, note aqui, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E a ideia é o seguinte: muitos acreditam que o avivamento de Israel que vai acontecer durante a tribulação, antes da volta de Cristo, vai mudar o coração de Israel para querer Jesus, e quando ele vier, Israel, ou esse grupo de israelitas que vai receber Jesus, vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Vão falar isso. Então vão rejeitar, vão se unir com o anticristo, etc. Nós vemos isso nas profecias, mas afinal de contas haverá uma salvação na nação de Israel. E nós podemos entender mais sobre isso no livro de Romanos capítulo 11, mas eu mostrei isso para os irmãos na semana passada. Então, há outras coisas que eu posso mostrar para os irmãos hoje à noite sobre isso. Deixe-me mostrar mais uma coisa aqui, se eu não me engano. Vamos para o livro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Quando Jesus voltar, tudo que eu falei hoje à noite, entendemos, vai acontecer. Mas outra coisa vai acontecer. Ele vai querer dar galardões para o povo dele. E diz aqui em Lucas 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, aqui, aparentemente, haverá vergonha também. Eu imagino que isso
pode querer dizer pessoas salvas que não sei, mas acabam querendo as coisas do mundo e passam vergonha quando Jesus chegar. Eu não sei, talvez se refere somente aos não salvos. Mas a Bíblia fala que nós vamos receber galardões, ele vai chegar. E na folha aqui, se os irmãos quiserem ler, eu coloquei algumas passagens que enfatizam galardões e essa ideia. Eu vou simplesmente dar um resumo para vocês agora, ao invés de ler essas passagens, e como lição de casa, vocês podem ler essas passagens. Mas nós entendemos que a nossa fidelidade agora se liga com os galardões que nós vamos receber futuramente, especificamente na questão do reino milenar. E o que nós entendemos através das parábolas de Jesus e outras passagens, se você viver fielmente com o que Deus te dá agora, então Deus vai dar para você mais responsabilidade durante o reino. A Bíblia diz que nós vamos ser reis e sacerdotes durante o reino milenar, por 1000 anos. E você vai poder receber algo. Então, não fica tão preocupado com sua herança que você tem aqui agora. Seus terrenos e carros e sabe o que você tem. Sua preocupação deve ser, não, eu estou acumulando algo no grande além, sabe, no reino milenar. Então eu vou trabalhar agora com o que Deus me dá para ganhar almas, para ser uma luz, para ter uma influência, porque depois eu vou ceifar essas coisas que são eternas, que vêm para o reino e além do reino. Então, por favor, se vocês tiverem oportunidade essa semana, leia o fim de capítulo 42, as passagens escritas aqui, e página 43, eu só vou ler esses parágrafos e eu termino hoje à noite. Aqui, o Sermão do Monte das Oliveiras faz uma transição de profecias para parábolas e avisos. Os 3 escritores, Mateus, Marcos e Lucas, enfatizam a parábola da figueira, mas depois disso, há a maior divergência entre o que eles decidem escrever. As diferenças não são sinais de erros, mas ao contrário, são sinais de autenticidade, porque cada escritor escreveu o que ele queria enfatizar do discurso. Em outras palavras, um escritor não copiava o outro. As diferenças, além disso, são somente diferenças do que foi incluso. Não há contradições. Esses avisos de Jesus não têm passagens paralelas no livro de Apocalipse. Então, Deus permitindo, semana que vem, nós vamos focar mais na vinda de Cristo através dessas parábolas que Jesus usa e umas coisas interessantes. Então, não percam, por favor, muito importante. Tudo isso pode nos motivar, porque um dia, irmãos, nós vamos ver Jesus na glória dele. Vamos nos preparar.